O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que investiga as relações historicamente construídas entre a população de Goiânia e o Rio Meia Ponte. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é Leandro Rocha, também professor da Faculdade de História da UFG. Qual é a contribuição de se estudar os rios, e no caso específico do Rio Meia Ponte, numa perspectiva da história ambiental, levando em consideração que a história ambiental trabalha justamente com outros olhares, com outros filtros. Professor, por favor. A novidade em termos de história ambiental da pesquisa da história ambiental em relação ao Rio Meia Ponte, é que a história ambiental, ela, como um campo de encontro, não é? Então, ela procura trabalhar com a ideia de complexidade ambiental. Não é? Então, a partir dessa percepção, a gente vai criando uma espécie de quebra-cabeça, montando um quebra-cabeça, onde é possível dialogar com o maior número possível de ciências, né, e de campos de conhecimento que se comprometeram a conhecer tal realidade. Então, a história ambiental vai alinhavando, né, esses conhecimentos, sem dispensar o conhecimento local, né? Então, quando o professor Leandro fala de filtros, é exatamente isso, né? É tentar construir uma rede, né, a mais ampla possível, né, para poder percepcionar essa realidade, que é a relação do rio com a cidade, né, de uma maneira a mais holística, né, vamos dizer assim, de acordo com a complexidade que essa realidade merece, né. Quando você fala de meia ponte, você não tem um rio meia ponte, você tem vários rios meia pontes a partir do ponto de vista de cada um que convive com aquele rio. Então, você tem um rio meia ponte aqui em Goiânia, mas você tem toda uma região do meia ponte que vivencia hoje outros problemas e outras questões, que é uma região de grande expansão sucroalcooleira, que você tem problemas de irrigação, problemas... Então, eu acho que realmente são olhares que uma história tradicional não conseguiria tratar, lidar. O professor Leandro tem mais uma pergunta. Que elementos o professor espera, nessa sua pesquisa, levantar em relação à própria história do Rio Meia Ponte e a sua relação com a história da cidade de Goiânia? Professor Alexandre, por favor. A gente observa elementos interessantes que nos ajudam, né, a perceber a história de Goiânia através de outros matizes. Por exemplo, enquanto os planos diretores, desde o primeiro do Atílio Corrêa Lima, partindo para outros planos diretores, como do Luiz Saia e outros tantos, você vê uma necessidade de enrijecer o espaço, de conter, de controlar, né? E a relação das pessoas com o Rio Meia Ponte, ao longo dessa história, vai criando uma cartografia, digamos, muito mais flexível, né? Então, eu gosto até de dizer que o Rio Meia Ponte ajuda a criar uma cartografia simbólica, né? Por quê? Porque as pessoas, elas vão se recriando, né? Se recriando a partir das ideias que se faz do rio, né? Então, há uma relação, né, de produção de sentidos, né? E isso expande para a planta de valores, isso expande para as especulações imobiliárias, isso expande para a própria dimensão que as pessoas têm do morar, né, a percepção que tem do morar em presença do Rio Meia Ponte, já que o Rio Meia Ponte é um espaço controlado, né, por essas percepções, ora negativas, ora positivas, né? Ok.
Como é possível fazer pesquisa relacionada à história ambiental na UFG? Confira agora no quadro Caminhos da Ciência. O programa de pós-graduação em História é um dos programas mais antigos do Brasil, é um programa que foi criado em 1972, é um dos mais tradicionais do Brasil, inaugurou a pós-graduação fora da região sudeste e no centro-oeste, e ele tem hoje o curso de mestrado e o curso de doutorado. O programa de pós-graduação se estrutura em 4 linhas de pesquisa. A Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de História. Essa é uma linha em que concentram-se os estudos sobre a cultura, sobre as relações interétnicas e também sobre as pesquisas ligadas ao ensino de história, a didática e a pedagogia. A segunda linha se intitula Poder, Sertão e Identidades. É uma linha em que há um peso bastante forte da história política, mas também dos estudos regionais sobre Goiás e a região centro-oeste. História, memória e imaginários sociais. É uma linha em que há um peso bastante grande dos estudos clássicos e medievais, mas também estudos importantes sobre a relação entre história e memória. E, finalmente, a quarta linha se intitula Ideias, Saberes e Escritas da e na História. Essa é uma linha que tem um forte apelo teórico, as reflexões teóricas sobre a história, a relação da história com as outras disciplinas das ciências humanas, com a filosofia, a sociologia, etc. O estudante de mestrado, fundamentalmente, ele tem que ser graduado ou ele tem que estar concluindo a sua graduação no ato da sua inscrição. Ele não necessariamente precisa ser formado em história, mas ele precisa apresentar um projeto que se vincule a uma das nossas linhas de pesquisa e que se relacione com os projetos de pesquisa no interior dessa linha. Já o estudante de doutorado, o requisito básico é que ele já tenha concluído seu mestrado. Não necessariamente ele precisa ser graduado ou mestre em História, ele pode ser graduado e mestre em outras disciplinas, mas da mesma forma o que é importante é que ele apresente um projeto que se vincule a uma das nossas linhas de pesquisa. Além disso, exige-se também uma prova de conhecimentos teóricos e uma prova de proficiência de uma língua estrangeira no mestrado e 2 línguas estrangeiras no doutorado. As inscrições para o programa de pós-graduação em História são sempre no 2º semestre. A partir de agosto, final de julho e início de agosto, nós divulgamos o calendário de inscrição e de todo o processo seletivo que ocorre ao longo do 2º semestre, entre mais ou menos outubro e o início de dezembro. Quero aproveitar agora para agradecer a participação de vocês dois e abrir um espaço para considerações finais, se vocês queiram falar algo que não tenha sido dito, por favor, professor. Eu gostaria, primeiramente, Bruno, de agradecer a oportunidade, né? Eu acho que esse é um espaço assim, privilegiado para a gente discutir ciência, né? E no que diz respeito à história ambiental, que é um campo novo, de poder ter essa oportunidade de compartilhar com a comunidade acadêmica e também com os demais telespectadores, né? Sobre a história ambiental. E convidar, nós temos na Universidade Estadual de Goiás, um programa de mestrado na área de territórios e expressões culturais do Cerrado, que nós temos uma linha de história ambiental, e também na União Evangélica, no programa de mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, que é um mestrado em Ciências Ambientais, que nós temos também ali um grupo de trabalho com História Ambiental e Fronteiras. Professor Alexandre, muito obrigado também. Eu agradeço o convite, né, e gostaria de estender, né, o convite a alunos, né, alunos não só da Faculdade de História, mas como de outros cursos, né, a participarem de pesquisas como essa que nós estamos realizando, porque, na verdade, essas pesquisas funcionam como laboratórios abertos, não é? Então, tanto para alunos dos cursos regulares da Faculdade de História, como também para interessados. Viver Ciência agradece a participação, mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Este foi o Viver Ciência, uma promoção das Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação e de Pesquisa e Inovação da UFG, uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.